E aí, pessoal, tudo tranquilo? Todo mundo se cuidando? Lembra do seguinte, hashtag tira o seu pijama. Tem que manter o foco. É bom sempre enfatizar o seguinte, concurso suspenso, adiado, não é concurso cancelado. Então você não pode perder o foco. Você tem que estar aproveitando esse momento que nós não podemos estar juntos fisicamente, olho no olho, tete a tete, né? O professor jogando saliva em cima de vocês, mas vocês precisam continuar estudando. Pelas nossas videoaulas que nós gravamos com todo carinho, né? Tanto eu quanto o Bruno, eu peço que, mesmo que você não seja meu aluno, você assista a aula do Bruno. Por quê? Nós estamos trabalhando em conjunto, nós estamos vendo sempre o que é melhor para vocês, alunos. Ou nas nossas lives. E é claro, no nosso Classroom. Eu gosto sempre de trabalhar o meu inglês. Classroom. Ali você pode tirar dúvida. Eu, por exemplo, tenho ficado online, às vezes fora do meu dia, para te dar o quê? Para te dar a chance de você retirar as dúvidas comigo. Beleza? Tranquilo? Então hoje o nosso conteúdo vai ser agricultura brasileira. Mas não adianta eu te falar de agricultura brasileira sem antes fazer aquela breve revisão de agricultura mundial. E é claro, não dá para falar de agricultura, seja ela mundial ou brasileira, se eu não fizer uma breve revisão em indústria. Por quê? Lembra quando nós falamos de população e eu falei para você que o Malthus erra a primeira teoria, a teoria malthusiana, porque ele não leva em consideração que a produção de comida vai crescer muito, podendo alimentar assim todas as pessoas, ao contrário do que ele falava. Ele falava que as pessoas morreriam de fome porque faltaria comida. E por que que você não vai ter a falta de comida? Muito simples, porque o desenvolvimento industrial ele vai chegar ao meio rural. Hoje nós temos vários milhões de pessoas, tanto no Brasil quanto no mundo, passando fome. Mas não é a falta de comida, é a concentração da mesma. Porque quem tem mais dinheiro compra mais comida. E aí você vai ter vários produtos que vão ficar mais caros, porque falta? Não, porque diminui a demanda. Como carne no Brasil, como soja, como café, como laranja. Beleza? Então, primeiro, técnicas agrícolas. Aqui eu listei para você as várias técnicas de produção agrícola. Rudimentar é algo que é muito simples. Então, geralmente, as pessoas mais pobres, os países mais pobres vão usar técnicas rudimentares, como usar carro de boi para arar a terra, praticar queimadas para limpar o terreno. Isso são técnicas atrasadas. Itinerante. A itinerante é muito utilizada tanto na Europa quanto em algumas partes dos Estados Unidos. O que é itinerante? Eu tenho lá um quadrado. Eu não sou professor de matemática, eu não tenho a capacidade matemática do nosso querido Renan, do nosso querido Luiz Vitor, do nosso querido professor Alexandre ou do Cesário, mas vamos pensar lá na Terra. Divide um quarto. Eu tenho 50%, então eu tenho 2/4 produzindo e descanso os outros 2/4. Essas terras que estão descansando vão produzir e as que estavam produzindo vão descansar. O que isso vai fazer com que eu não esgote o solo? E não esgotando o solo, eu tenho uma produção bem legal. E outra, eu protejo o meu solo. Ué, mas como é que eles vão comer? Simples. Aquelas colônias que eram as colônias de exploração, lembra? Tipo o Brasil, elas vão manter essa produção caminhando. Se nós pensarmos, quando a gente fala de blocos econômicos, por que quando nós falamos de blocos econômicos, o acordo entre a União Europeia e o Mercosul, países como França e Irlanda reclamaram? Simples, eles são produtores agrícolas. Então, para eles, seria muito ruim, é muito ruim, quando a produção de países como o Brasil ou alguns países africanos entram a preços menores. Por isso, os vários países europeus eles fazem a itinerante. Aqui no Brasil é quase impossível fazer itinerante. Por quê? É agro, é pop, é tech, é tudo. Se você pegar a prova de 2019 do Colégio Naval, isso foi questão de prova. E eu falava isso em sala de aula direto. Por quê? Isso que engorda o PIB. A famosa bancada ruralista, que apoia o nosso querido presidente, o iluminado Jair Messias Bolsonaro. Beleza? Familiar, o nome já é bem sugestivo. Então eu tenho aquela família que produz, ela pode
só ela produzir, ou ela pode entrar em acordo com outras famílias e montar uma cooperativa agrícola, que eu coloco aqui para vocês embaixo. Isso é muito típico da produção de hortifrutigranjeiros aqui nas serras do Rio de Janeiro, por exemplo. Petrópolis, Teresópolis, Nova Friburgo, Casimiro de Abreu. As famílias se reúnem e elas vão comprar caminhões, tratores e vão se juntar numa cooperativa. A Aurora, que produz produtos frigoríficos, é uma cooperativa. Ela reúne as famílias de Santa Catarina e fazem essa produção. Ela fica ali situada em Chapecó. Tanto é que se você pegar a camisa da Chapecoense de 2, 3 anos, tem o patrocínio da Aurora. Então é tipo aquele fortalecimento que nós estamos fazendo nessa campanha do Covid. Vamos fortalecer os pequenos empreendedores. Então a Aurora aparece na camisa da Chapecoense, faz uma propaganda para ver se bate de frente com a Brazilian Food, que tem Sadia e Perdigão. São duas grandes empresas. Ou com a Seara, que contratou pessoas importantíssimas como o Luciano Huck, loucura, 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 como a Angélica e como Fátima Bernardes. Eu sempre tive a curiosidade se essas pessoas consomem Seara de verdade. Mas deixa isso para lá. Os belts. Por que é importante citar os belts? Belts em inglês são cinturões. São grandes cinturões agrícolas. Eu espero que você não esteja fazendo isso, mas se você viu ou está vendo Smallville, aquela fazenda dos Kents, o Farm Kents, é um grande belt, é um grande cinturão. Então, são plantações dos Estados Unidos. E aí que vem uma informação bastante importante, tanto para você que vai assistir essa aula de pré-vestibular, tanto para você que vai assistir no naval ou você de oficialato. Um dos maiores produtores de trigo do mundo são os Estados Unidos, são os grandes belts. Mas os Estados Unidos produz milho, que é o Corn Belt, produz algodão, o Cotton Belt, tem o Sun Belt e tem o Milk Belt. O Sun Belt é o cinturão do sol, que você produz frutas, soja, e tem o Milk Belt, que você produz leite. Ali no estado de Indiana, quase no meio oeste dos Estados Unidos, tem uma corrida muito famosa que acontece no último domingo de maio nos Estados Unidos, que são as 500 milhas de Indianápolis. Então, diferente do que acontece em várias e várias corridas pelo mundo, ao invés de você abrir a champanhe, você abre o leite, porque ali é uma grande produtora de leite. O que acontece na segunda vitória do então piloto brasileiro Emerson Fittipaldi, de 92? Ele joga o leite para o lado e abre uma garrafa de laranja, de suco de laranja. E por quê? Porque no interior paulista, o Emerson Fittipaldi tinha várias e várias fazendas produtoras de laranja. Então as pessoas ficaram curiosas, ele tomou uma multa pesada por isso, mas todo mundo descobriu naquele momento que o então piloto brasileiro chamado de Emo, ele tinha plantações de laranja. Então ele conseguiu entrar no mercado estadunidense vendendo suco de laranja. E por que é importante citar isso? Porque essa produção de belt, dos grandes cinturões, ela não tem necessidade alguma de ser exportada. Lembra que nós já conversamos várias e várias vezes que os países desenvolvidos, eles não têm necessidade de buscar um mercado consumidor fora do seu país. Então ele produz para ser vendido internamente. O que sobrar, e se sobrar, ele vende. Por exemplo, o Brasil foi colonizado pelos portugueses. Lembra aquela música? Moro num país tropical, abençoado por Deus e bonito por natureza. Que beleza, fevereiro tem carnaval. Então nós deveríamos ter toda a nossa base alimentar em cima da farinha de mandioca, em cima dos produtos que são de origem tropical. Mas como nós fomos colonizados pelos portugueses e fomos aculturados, toda a nossa base alimentar é trigo, que é tipicamente de clima tropical. Lembra? Perdão, clima temperado. Lembra do clima temperado? Fica ali entre o clima polar e o clima tropical. Então, lembra qual é a parte do Brasil que está nesse clima temperado? Região Sul. A região Sul tem um espaço para produzir trigo? Não. Então, nós temos que comprar trigo ou dos Estados Unidos ou da Argentina. E esse trigo ele é comprado em dólar estadunidense. Ou seja, ontem, antes de vir gravar essa aula, o dólar fechou a R$ 5,42.
Isso quer dizer que todo o trigo que eu vou comprar no dia de ontem com o preço de R$ 5,42. Ou seja, o seu pãozinho e tudo que é originário do trigo ficará mais caro, porque nós não fizemos uma base alimentar em cima do que nós produzimos. Você gosta muito de comer, eu sei que você gosta de comer em comida em restaurante japonês. O japonês come bastante peixe. Por quê? Porque ele é uma ilha. Ah, e com arroz. Por quê? Porque ele produz muito arroz. Ele não tem a sua alimentação baseada em carne. Ele não produz carne, ele compra. Mas o Brasil é o país do futuro. Vamos faturar 1 milhão, como já falava o nosso querido Renato Russo no início da década de 80, certo? Patronal ou empresarial é a mesma coisa, são aquelas grandes fazendas, aqueles grandes latifúndios, os empresários. E onde é que esses empresários estão no Brasil? Centro-Oeste, né? Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Goiás. Ali no sul do país, Paraná, Santa Catarina, no Rio Grande. E alguns estão no interior paulista. Por que empresarial? Simples. Eu vou produzir produtos para o mercado. Laranja, milho, café, soja, carne bovina são exemplos. Eu vou exportar, e o que sobrar eu vendo aqui no Brasil. Só que no Brasil vai ter um grande problema com relação a terras. Nós vamos ver lá na frente, vamos falar dos movimentos de sem terra. Né? Se você assistiu a minha live com a professora Raquel, você viu que em algum momento nós falamos que os direitos que os trabalhadores urbanos ganharam, os trabalhadores rurais só vão ganhar quase 35 anos depois com o João Goulart. Aliás, né, a deposição do João Goulart acontece porque ele quer fazer uma reforma agrária. Muito mequetrefe, mas ele quer fazer. E aí vai desenrolar todo aquele problema que você já sabe. Os militares entram no poder, tem a retirada do João Goulart, que era socialista, e aí depois a gente vai falar disso melhor. Então a palavrinha mágica, reforma agrária sem terra, é característica do Brasil por 2 motivos. Porque eu tenho uma concentração fundiária. Isso é histórico. Isso vai começar lá quando você tem o Brasil sendo descoberto por Portugal, quando você tem a divisão nas Seis Marias, que não vai dar certo, você já sabe disso, a Raquel já falou disso para vocês, quando você tem só apenas 2 Seis Marias progredindo, que é Rio de Janeiro e Recife, aí depois você vai ter as capitanias hereditárias. A Gisele sempre fala para você que tudo que é doença hereditária vai passar de pai para filho. Então, as capitanias hereditárias, elas vão passar de pai para filho, até chegar nesse cenário que nós temos hoje no Brasil. Uma grande concentração de terras, de grandes hectares de terras, na mão de pequenas pessoas. E a maioria da população rural, aqueles que não vieram para os grandes centros urbanos, que é o grande êxodo rural, que se mantiveram, né, no setor rural, no campo, eles têm o quê? Pequenos hectares. Então você vai ter um desequilíbrio dessa produção. Jardinagem, você tem a risicultura lagada, por exemplo, você tem algumas hortaliças, você tem a hidropônica, que eu faço um reaproveitamento da água, e a comercial, que é um braço dessa técnica empresarial, que são os produtos que são comerciais. Batata doce é comercial? Eu exporto batata doce? Não. Eu exporto aipim, macaxeira, mandioca? Não. Então, eu deixo essa produção para os pequenos proprietários. E esses pequenos proprietários precisam vender em outros mercados. Então, eu não tenho o comercial, que são frutas, que é o café, né, brasileiro, que nós somos um dos maiores produtores e exportadores do mundo. O preço vai estar caro. Fiz compra ontem, pô, café está caro. E na minha casa todo mundo é viciado em café. E você não vai ter os produtos considerados de menor qualidade, como batata doce, como aipim, macaxeira, mandioca, chuchu, tomate, que vão ficar ainda sujeitos a alterações climáticas. E você vai ter essa oscilação de acordo com o clima. Então essas são as chamadas técnicas agrícolas. Aqui no slide você vai poder ver, tanto no slide quanto na sua apostila, a descrição de cada uma, como eu te falei. Olha o atraso, carro de boi.
aqui é itinerante, mostrando que você tem, de acordo com o que ele chama de folha, não apenas o descanso da terra, mas eu mudo também a produção, a familiar. Por isso que lembra que nós falamos das famílias que tinham muitos filhos, quando nós falamos de população? Olha, as famílias do meio rural elas vão ter muitos filhos para trabalhar na roça. A cooperativa agrícola, os belts estadunidenses com a localização agrícola de cada belt. Pouca mão de obra na produção. Então essa produção ela vai ter muito maquinário, ela vai ter muita tecnologia. E pasmem, a produção ela vai ser bem elevada e você vai ter muitas pessoas que ainda se mantêm no meio rural. Não necessariamente trabalhando nessa fazenda, mas uma mão de obra qualificada, como grandes veterinários, como agrônomos, como agrimensores. O modelo patronal empresarial, as técnicas de jardinagem, né, que vão... No Japão, o Japão vai fazer muito isso, ele vai botar isso aqui nas suas montanhas, lembra? Um relevo recente, extremamente acidentado, vulcânico, para conter. É muito comum você também chamar isso aqui de terraceamento, porque a água não vai escorrer com velocidade. Lembra quando nós falamos, né, sobre vegetação, que você precisa proteger o solo. E eu dou sempre, por exemplo, de quem? Da minha breve careca? É como se o cabelo fosse a vegetação e não deixasse a água escorrer. Se eu não tenho cabelo, isso vai acontecer o seguinte: toda a água que pingar na minha careca, ela vai escorrer com maior facilidade, com maior velocidade. Então é como se aqui não tivesse vegetação. Eu não tenho como fazer isso aqui bonito. Então, esse terraceamento, essa técnica de jardinagem, ela vai quebrar a velocidade da água. A hidropônica, que reaproveita a água. Lembra que nós podemos ficar sem água doce. Quando o Bruno fala de hidrografia, ele vai citar isso, ele cita isso, né? O problema da água doce, o desperdício da água doce. A comercial. E aqui tem um ponto bem importante, que vai encarecer muito, né, os produtos. A chamada Revolução Verde. O que vem a ser a Revolução Verde? Acabou a Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos estavam querendo melhorar a vida de todo mundo. Né? Eles criaram o Estado judeu de Israel e falaram assim: ó vida, ó azar, por que as pessoas passam fome no mundo? Vamos ajudar essas pessoas que passam fome no mundo e vamos fazer uma Revolução Verde. O que é a Revolução Verde? Investimentos em insumos agrícolas, fertilizantes e agrotóxicos, melhorar as sementes geneticamente, para que essas sementes fiquem mais resistentes a climas muito frios, ou climas muito quentes, ou muita chuva, só que essa semente ela vai ser estéril. O que isso quer dizer? Ela não vai ter uma segunda produção. E você vai investir no maquinário. Pergunta: todo mundo vai poder investir nisso? Não. São todos os países que vão poder investir? Não. E quem vai fazer essa produção de agrotóxicos, de insumos mais modernos, de fertilizantes mais fortes, de mais maquinário, de injeções, de vacinas para os animais? Os países desenvolvidos. A Alemanha, a França, os Estados Unidos. Eu trago sempre um exemplo quando eu dou essa aula, em sala de aula. Você que tem aqueles cachorros de pequeno porte, né, ou grandes cachorros de porte maiores que precisam daquela musculatura. O veterinário, quando você leva o teu cachorro no veterinário, se tiver alguma vacina, se tiver alguma vitamina, o veterinário faz sempre a pergunta para você: você quer a importada ou a nacional? Você quer o bem do seu bichinho. E você pergunta: qual é a diferença? Geralmente a grande diferença é que a importada ela vai agir mais rápido do que a nacional. Por quê? Porque você teve um maior processo de pesquisa nesses grandes laboratórios. Por isso que ela vai ser mais cara. E muito provavelmente você vai escolher aquela que fará o efeito mais rápido no seu animalzinho de estimação. Essa é a grande diferença. Por isso que a Revolução Verde, ela eleva a produção. Mas isso não quer dizer que as pessoas vão deixar de passar fome. E pior, você vai ter uma grande diferença em países como o Brasil.
Porque os grandes latifundiários, os grandes empresários, eles têm dinheiro para comprar fertilizantes melhores, agrotóxicos melhores, vacinas, maquinário. E os pequenos proprietários de terra? Eles não têm como fazer isso. Então você vai criar um abismo ainda maior entre o pequeno e médio proprietário e os grandes latifundiários. Aqui nós temos os sistemas agrícolas, né? O sistema, o tamanho do imóvel. Eu nem sei para você plantation, que plantation é tão atrasado, apesar de você ter características. O que era plantation? Lembra lá do Brasil Colônia? Monocultura. Produção de um único produto, voltado para exportação. Se nós pararmos e analisarmos, a soja é uma plantation, tem características de uma plantation. Monocultura, voltada para o mercado externo. Só que a grande diferença hoje é que você vai ter alguém ganhando muito dinheiro. Por isso você vai ter essa produção caracterizada como moderna e grande. Objetivo, comércio. Nível técnico alto, porque eu tenho que produzir muito. Monocultura intensiva. Então é bem parecido com a plantation. A diferença é que a plantation ela é extensiva. A moderna vai ser extremamente intensiva, ou seja, eu tenho que produzir muito. Porque lembra, é agro, é pop, é tech, é tudo. E aí chegamos à agricultura brasileira. Produção, desigualdade social no meio rural, latifúndios, reforma agrária. Eu sempre ouço falar, desde que eu me entendo por gente, em reforma agrária. O que é a reforma agrária? Redistribuição de terras. Uma vez eu dava aula num colégio desses, de pessoas de grande garbo e elegância, na Barra da Tijuca, e fui falar de reforma agrária. Eu quase apanhei em sala de aula, porque tinha uma menina que o pai era um grande latifundiário. E ela virou para mim e falou: o senhor acha justo eu ter que dividir a minha herança com pessoas que eu nem conheço? Isso é obrigação do governo. Eu fiquei numa saia justa, porque ela estava defendendo o que para ela era justo. E aí eu devolvi a pergunta: e você acha justo pessoas que querem produzir e não têm apoio do governo? Por que o governo não compra as terras excedentes do seu pai ou do seu avô? Produzem todas as terras? Não. Ah, então existem uma parte do seu latifúndio que é improdutivo. É essa parte que o governo deveria comprar. E aí ela ficou meio sem ação e eu continuei a minha aula. Mas foi tenso. Eu pensei que eu iria apanhar em sala de aula. Por que essa reforma agrária é importante? Porque ela tem 3 atores. Os donos de terras, que não querem perder, é óbvio. Nós sabemos que terra está sempre valorizando. Lembra da Lei de Terras de 1850? É a Lei de Terras de 1850 que vai legitimar que quem ganhou terra naquela capitania hereditária manteve a sua terra. E por que eu faço a Lei de Terras? Simples. Eu sabia que em algum momento alguém ia assinar a Lei Áurea. Se não fosse a princesa Isabel, ia ser algum príncipe ou princesa. Porque a Inglaterra estava forçando para que não existisse mais escravidão, porque ela precisava de mercado consumidor e mão de obra abundante e barata, certo? Então a princesa Isabel, ela não fez uma bondade. Ela fez o quê? Ela seguiu uma linha internacional. Quem assistiu a minha aula com o professor Bruno, nós falamos disso, que você vai ter uma grande parcela da população de baixa renda ou de miseráveis que são negros, porque você liberou eles. Você tem o movimento dos sem terra, que vão invadir terras, porque a reforma agrária não sai do papel. E você tem outros atores, como os índios, os poceiros e os grileiros. Você tem os complexos agroindustriais e a grande discussão de orgânicos e transgênicos, que em algum momento a Gisele já falou para você. O que é o orgânico, o que é o transgênico? Transgênico, eu vou mudar os genes da planta, daquela plantação. Então, eu não tenho a mínima ideia do que aquele gene pode fazer num outro meio. Eu não sei se ela vai acabar com uma outra planta, eu não sei se ela pode contaminar algum animal, eu não sei nem o que ela pode fazer no nosso organismo, principalmente no organismo de crianças, que está em formação.
Por isso que tem essa discussão. Por que existem os transgênicos? Eu preciso cada dia fazer produtos que resistam às variações climáticas, produtos que aumentem essa produtividade. Diferente do orgânico. O orgânico eu não uso nenhum tipo de fertilizante quimicamente modificado, eu não uso nenhum tipo de agrotóxico. Então, essa planta, ela cresce mais lentamente, de maneira o mais natural possível. Essa produção vai ser menor, mas eu vou te entregar um produto que ele tem um alto teor de qualidade. E qualidade que eu estou falando é uma qualidade que é limpo. É como se ele não tivesse química alguma. Então você vai ter essa discussão e esses embates quando a gente fala de agricultura brasileira, certo? Vamos caminhar. Deixa eu pegar aqui, vamos passar o slide. Aqui você tem o agronegócio, você tem a agricultura camponesa. Quando a gente compara o crédito, olha como o agronegócio tem muito mais crédito do que a camponesa. Por quê? Porque aqui eu tenho terras para dar de garantias. Aqui não. Olha as terras. 76%. 24%. Olha a produção global. 40%. 60%. Olha a produção de comida. 30%. Basicamente tudo voltado para exportação. Produção de comida. 70%. Então temos uma conta que não vai fechar. 24% das terras produzem aproximadamente 70% da comida consumida no Brasil. Qual o problema que eu tenho? Elevação dos preços. Mão de obra ocupada na agricultura camponesa, mão de obra ocupada no agronegócio. Por isso que nós vamos ter o êxodo rural. Vai ter emprego para todo mundo? Então quem não consegue dirigir os tratores ou os caminhões, as colhedeiras mais modernas, que não conseguem se formar em veterinária, que não conseguem se formar em engenharia de produção, engenharia agrônoma ou agrimensores, e não conseguem ter emprego aqui, eles vão vir para o meio urbano. Então, olha o desequilíbrio que eu tenho. E o maior desequilíbrio é aqui, no crédito. Quem tem dinheiro consegue muito mais crédito de quem não tem e precisa desse dinheiro. Então já dá para perceber que o governo federal, seja ele de qual posição, se ele é de esquerda, de direita, de centro-esquerda, social-democrata, ele nunca teve a atenção devida a essa questão agrária. Se você fizer uma breve pesquisa, você vai ver que vários deputados federais, estaduais e senadores são grandes latifundiários. E esses caras não vão dar um tiro no pé. Eles não vão aprovar uma reforma agrária. Aqui você tem as características do agronegócio, né, que agronegócio é indústria agrícola. Eu não vou levar em consideração nada de meio ambiente. Eu vou produzir. E vou pedir que o IBAMA faça isso. IBAMA, não olha para cá. Aliás, a gente nem tem esse tipo de problema, né? Lembra que nós tivemos ano passado problemas com queimadas na Amazônia? E o nosso presidente falou que a Amazônia não pega fogo porque a floresta é úmida? Não foi isso? Então, o problema ambiental no Brasil não existe. Mas isso aqui você tem que levar em consideração. Não vou nem me esticar muito aqui, perder muito tempo, porque esse slide vai estar disponível para você na plataforma. E aqui você vai analisar. Aqui você tem que ter em mente as relações mecânicas e tecnológicas. Os setores que mais produzem: Centro-Oeste, Mato Grosso do Sul, São Paulo e Minas Gerais, Paraná. Aqui você tem o que? A produção: café, carne bovina, soja, cana-de-açúcar, que você vai produzir o álcool. Quem assistiu a minha aula da Raquel na segunda-feira, na live, viu que a gente falou do pró-álcool, do projeto pró-álcool. Quando eu falar de energia, de fonte de energia, eu vou falar de novo do pró-álcool. Por quê? Eu pego a cana-de-açúcar e transformo a cana-de-açúcar em álcool combustível. Para minimizar, não diminuir, eu vou minimizar a dependência do petróleo. E
O milho. Que até hoje eu não sei porque que a gente come milho, já que o nosso organismo não consegue quebrar as enzimas do milho. Não sei porque que a gente come essa porcaria. Mas tudo bem, pipoca é excelente. Os produtos chamados de comerciais: carne suína, arroz com casca, vegetais, ovos de galinha, trigo, carne de frango, carne bovina, fibra de algodão, aspargo e alho. Ele poderia colocar aqui também cacau. O Brasil é um grande exportador de cacau, mas o Brasil não é um grande produtor de chocolate. E por que nós não somos grandes produtores? Porque a gente vende o cacau para a Bélgica, para a França, para a Suíça e compramos aqueles chocolates maravilhosos. Eles produzem cacau? Não, porque o cacau gosta de calor, não de sol. Ele gosta de calor, porque ele nasce embaixo de grandes árvores. Então, nós somos grandes exportadores de cacau. Aqui você vai ter a mão de obra empregada, apenas 17% das mulheres. Você tem os principais países importadores de produtos brasileiros. Esse quadro aqui é de 2015, então você já pode botar um asterisco na China, porque o filho do presidente fez o favor de arrumar confusão com a China, e a China já anunciou que não vai comprar mais a nossa soja, vai comprar a soja dos Estados Unidos. Isso quer dizer que quando falarmos de comércio internacional, eu vou ter que falar disso aqui para você, lá no final da apostila 4. Nós não vamos mais vender para a China a nossa soja, que era o nosso maior comprador de soja. Aqui você tem: o Brasil é o maior produtor de cana-de-açúcar. O Brasil é chamado de Arábia Saudita Verde. E por que Arábia Saudita Verde? Porque a Arábia Saudita produz muito petróleo. E o Brasil vai produzir muito óleo combustível a partir da cana-de-açúcar e da mamona. O segundo maior produtor mundial de soja perde apenas para os Estados Unidos. Então agora os Estados Unidos vai muito provavelmente se tornar o maior vendedor de soja do mundo e o primeiro maior produtor. Aqui você tem o tamanho dos estabelecimentos dividido por regiões. Então você vai ter o Sudeste e o Centro-Oeste como dois grandes celeiros. Isso é muito importante ressaltar. Obviamente a região Norte ela vai ter menos produção e você vai ter uma preocupação ambiental muito grande com essa região Norte, porque eu não posso avançar a chamada fronteira agrícola, que fica aqui na divisa com a Caatinga no Nordeste, né, esse bioma que é o bioma amazônico, e com o Cerrado. O que é a fronteira agrícola? É o avanço desses grandes estabelecimentos nessa região aqui que deveria ser apenas de floresta. Aqui você tem a produção de alimentos, o consumo, né, nessa produção em porcentagem. Então olha aqui, como o aipim, mandioca, a produção é muito grande. O feijão preto. Mas a minha base alimentar é em cima dessa mandioca? Não. A minha base alimentar é em cima do trigo, que eu produzo apenas 21%. O número de estabelecimentos, olha que os estabelecimentos com mais de 1.000 hectares, eles representam 0,40%. Os menos de 10 hectares, 53,05%. Então eu tenho um número de estabelecimentos com baixos hectares muito alto. Mas olha só, a área de estabelecimentos, a área de produção. Menos de 10 hectares, 3,10% da produção. De 1.000 a 10.000 hectares, 27%. Mais de 10.000 hectares, 15%. De 10 a 100 hectares, 18%. De 100 a 1.000 hectares, 35%. Então isso aqui mostra que tem muitos estabelecimentos na mão de um pequeno número de pessoas. O que é um complexo agroindustrial? Deixa eu aqui beber uma água, que agora eu vou falar pelos cotovelos. Agricultura. Indústria para agricultura, maquinário. O que seria esse maquinário? Tudo que você pode imaginar. Em algum momento em biologia, você viu relações de dependência, né? Relações que você tem como se fosse
uma vantagem para ambos os lados, uma relação que não tem vantagem para um lado, só um lado ganha, não é? Não tem essa parte da sobrevivência? O meio rural, ele consegue sobreviver sem a cidade? Não, porque tudo que ele precisa vem da cidade, né, do meio urbano. Mas o meio urbano consegue minimizar essa dependência do meio rural. Então, a indústria para a agricultura vai ser os vários maquinários. Ar-condicionado para o franguinho não sentir calor, né, para ele beber uma água de qualidade, para ele se alimentar com uma ração de qualidade, para ele engordar o mais rápido possível e ele vir para o abate. Agroindústria de alimentos, então você vai testar esses alimentos, você vai ver a qualidade desse alimento. Outras indústrias, distribuição interna, distribuição internacional. O nosso maior ocupador de carne no mundo é a Rússia. Depois vem a China. Aliás, eu nem sei se a China vai continuar comendo carne no Brasil, né? Não sei se o presidente já aprendeu a falar chinês para dialogar melhor com o presidente chinês. Mas a soja já foi para o espaço. Nós vendemos muitas laranjas para o mercado externo. Tem uma espécie de limão, né? Uma especificação de limão que a gente nem vende no Brasil, a gente produz e exporta, que é produzida ali na Bahia, né? O cacau, já falei para você. Então, o complexo agroindustrial, eu tenho a qualidade aqui em cima e eu vou acompanhar essa produção desde o início até a chegada desse produto final, na casa dos seus consumidores. É muito difícil ter uma falha nesse sistema. Por quê? Porque tudo é muito bem controlado. A semente, o animal, a qualidade de saúde desse animal, o que esse animal está consumindo, seja ele o gado bovino, seja ele uma ave, seja ele um suíno. Eu vou sempre controlar essa alimentação para que ele atinja o peso certo, para que ele tenha uma qualidade para quando ele chegar na mesa desse consumidor, para que não haja problema. Aliás, existe sim um problema. Por quê? Eu estou botando nesse animal, na alimentação desse animal, muitos hormônios. E esses hormônios podem interferir na nossa vida de maneira negativa, principalmente nos jovens que têm a sua formação. Aqui mostra o complexo industrial no Paraná, né? Complexo de soja, de carnes, produtos florestais, sucro energético, café, couros e peles e outros. O ranking dos estados de agronegócio, São Paulo na frente. São Paulo produz muita cana, o interior paulista ele vai ser muito rico, Ribeirão Preto, Bauru e entre outras cidades. Os conflitos. Chegamos, talvez, na cereja do bolo da nossa aula. Os conflitos do meio rural. Por quê? Você vai ter uma disputa de terras. Os personagens do conflito, os proprietários de terra, os índios, o poceiro, que é aquele cara que ocupa uma terra, e se ele provar que ele produz daquela terra, ele vai ter o chamado uso capião. O que é o uso capial? Ele pode usufruir da terra, então ele pode ter usos e frutos daquela terra, mas ele não pode obter lucro daquela terra. Como assim? Ele não pode vender a terra. A terra não pertence a ele. Ele utiliza aquela terra para sobreviver. Então ele não pode repassar aquela terra para uma outra pessoa e comprar uma outra terra. Ele pode usar o dinheiro para comprar uma outra terra a partir do momento que ele produz. Então ele não tem o RGI, que nós chamamos do imóvel, o Registro Geral do Imóvel, ele tem a posse. E isso não acontece apenas, e tão somente apenas no meio rural. Você tem várias e várias casas que são casas de posse, então elas não podem ser vendidas. Então quando você for comprar um imóvel, você tem que estar muito atento a isso. Se você tem o RGI daquele imóvel, não, eu só tenho a posse desse imóvel. Então, você não pode fechar negócio, porque pode chegar alguém que apresente a posse desse imóvel e você vai sair com uma mão na frente e outra atrás, seja no meio rural ou no meio urbano. Você tem o grileiro, ocupa e vende terras com a documentação falsa.
mais ou menos 4 anos atrás, tinha uma novela das 8, que você tinha lá o pessoal lá no meio do Nordeste. E o que é o grileiro? O grileiro é o capanga, que trabalha para o grande proprietário de terra. E, de repente, essa fazenda de um poceiro ou de um pequeno proprietário de terra, ela produz muito, pode acontecer. Eu lembro que essa novela, em específico, essa família produzia algodão. E o grande proprietário queria comprar aquela terra. O que ele fez? Ele fez o grileiro, o capanga dele, ameaçar o dono da terra. O dono da terra morre numa emboscada. O que acontece? O grileiro ameaça ou o poceiro ou o pequeno proprietário. Vamos usar assim, Severino. O Severino é avisado pelo grileiro o seguinte: ô Severino, tu não tem medo não de deixar tua família e pode acontecer alguma coisa, a casa pegar fogo, ou acontecer um acidente com tua filha. Para bom entendedor, meia palavra basta. O grileiro, o capanga, quer que esse cara saia da terra para ele poder falsificar essa documentação. Aí você, quando assiste essa aula, você fala assim: caraca, Ed, mas como é que eu falsifico? É assim fácil? É. Você lembra que a gente chama na história um determinado movimento no Nordeste de coronelismo? Quem são os coronéis? Os grandes proprietários dessa terra, que já estão ali em conchavo com o judiciário, com a polícia. Se a casa pegar fogo lá do poceiro ou do pequeno proprietário, nem tem investigação, é acidente. Alguém fez alguma coisa errada, o fogão a lenha pegou fogo, azar dele. Ah, teve um tiroteio, de repente foi uma invasão de terra. Falsifiquei a documentação, fiquei com essa terra para mim e vendi. E por que o termo grileiro? Porque o grilo produz uma substância que envelhece o papel. Eu falsifico essa certidão do imóvel, coloco esse papel com grilo ou dentro de uma caixa ou numa gaveta, e quando a pessoa vai comprar esse imóvel, o papel já está envelhecido. Então dá a legitimidade a esse imóvel. Sem terra, reivindica terras para a produção, mas deve cumprir 4 condições. Não participar de invasões. A partir do momento que aquela terra sofre invasão, ela está imprópria para ser desapropriada. Ter experiência com trabalho rural. O que isso quer dizer? Ele precisa ser um trabalhador rural. Ser casado, então ele precisa ter daquela terra fonte de alimento. Não possuir imóvel próprio. Onde é que surge o movimento sem terra? Lá em 1964, com as ligas camponesas que lutavam para ter os mesmos direitos trabalhistas dos trabalhadores urbanos. Por que isso aqui não foi para frente? Porque várias dessas condições, no final da década de 90, os líderes foram descobertos que não participavam totalmente disso aqui. Por exemplo, o então líder do MST, ele tinha imóvel próprio e ele nunca tinha trabalhado no meio rural. Ou seja, era um sem terra que queria mais terra, mas não precisava da terra. Então, não tem como legitimar essa disputa. E, claro, os índios, que estão aí brigando pelas suas reservas indígenas, que o atual governo é contra, porque ele fala que o índio não precisa de dinheiro. Ora, se nós colocamos os índios nessa condição, agora nós queremos tirar a capacidade dele fazer dinheiro em suas reservas indígenas, fica um pouquinho complexo, porque eu sempre vou lá perturbar o índio. O índio está lá isolado, eu vou lá e faço pesquisa com o índio. Você já tem índio morrendo de coronavírus. Então, por quê? Ele está muito próximo a nós, homens brancos. A desorganização do governo, de novo, enfatizando para você, isso vem de governos e governos e governos. Isso não é de agora e não é tão somente culpa do PT. É culpa do PT, é culpa do PMDB, do Fernando Henrique Cardoso, do Sarney, de vários e vários presidentes que não tiveram a atenção devida, ou não tiveram a coragem de fazer a reforma agrária que o Brasil precisava e precisa. Aqui, os presidentes
Como isso aqui é antigo, ainda tem a Dilma. Coitada da Dilma. E aqui a grande disputa. Orgânicos e transgênicos. Orgânico. Ecossistema equilibrado, autossustentável. Transgênicos, químico, poluição e deteriorização do ecossistema. Descapitalização. Ele causa erosão do solo, empobrecimento do humus, micro-organismos, desequilíbrio mineral e vários problemas. Né? Que eu gosto sempre de falar quando nós falamos de problemas ambientais, que é uma aula que mais cedo ou mais tarde eu vou colocar para você, vai estar disponível para vocês no canal. O que eu quero que você tenha em mente? Aqui a produção é muito rápida no transgênico, porque eu uso química. No orgânico é mais lenta. Aqui eu te entrego um produto que eu não sei o que ele pode causar no meio ambiente e no seu organismo. Aqui eu te entrego um produto livre de qualquer tipo de risco ambiental, de qualquer tipo de risco ao seu organismo, porque tudo é natural. Aqui a área plantada nos outros continentes, né? A área plantada ela vai aumentar muito em alguns continentes a partir de 2006. E isso é porque a produção de alimento ela aumenta, a tamanho da população aumenta. Né? Hoje nós somos perto de 7,5 bilhões de pessoas. Aqui algumas curiosidades de produtos transgênicos. A área plantada de transgênicos. Estados Unidos, a maior economia do mundo, e posteriormente Brasil. E com a exceção de Estados Unidos e Canadá, todos os outros países são países em desenvolvimento ou países frágeis. E aí, acabou os nossos slides, certo? Então, presta bastante atenção no bisuraço que eu estou te passando. Essa é uma aula que eu peguei lá do início da agricultura mundial, fui até a agricultura brasileira, dividindo tanto para você que vai fazer essa prova de oficial, tanto para você que vai fazer o pré-vestibular, quanto para você que está fazendo ou que vai fazer o naval. Então, eu enfatizei a mundial para te dar embasamento para você entender como é que funciona a agricultura brasileira. E é claro, quando essa aula ficar disponível para você, eu vou colocar lá na nossa plataforma os nossos slides e estarei lá disponível para tirar toda e qualquer dúvida. Porque, de novo, concurso adiado ou suspenso não é concurso cancelado. Não podemos perder o foco. Tranquilo? Aquele abraço e até a próxima. Lembrando para você também, né, tô cheio dos lembretes hoje, quando você assistir a aula, deixa lá o seu nome no comentário. E é claro, dá aquela moral pra gente. Não deixa de assistir a próxima aula. Olha só, a minha aula ontem saiu às 10 da noite. Meia-noite eu fui lá dar uma assistência, ver como é que tava. Porque eu adoro me ver na televisão. Apesar da minha cabeça parecer a cabeça do Megamente. Tá bom? Beijo do gordo. Tchau, tchau.